Muito bem, pessoal. Então nós vamos ver hoje como enxergar o mundo, ou seja, diferentes modos de ver o mundo, diferentes maneiras de ver o mundo. Nós podemos vê-lo de várias formas. Podemos estudar o mundo com várias visões, né? Dentre essas visões, nós temos a visão física, que nós podemos estudar o mundo olhando para ele e enxergando o mundo físico, e temos um estudo olhando o mundo de acordo com o mundo das sociedades humanas. Ou seja, a gente vai estudar o mundo de acordo com as sociedades existentes nele. Então, a primeira questão aqui, o que é regionalizar? De repente nós temos de aprender primeiro o que é regionalizar. Porque para eu estudar o mundo, para eu fazer uma análise do mundo, eu vou ter que regionalizar, ou seja, eu vou ter que regionalizar, dividir ou delimitar um território ou espaço em regiões ou partes, sendo que cada uma delas deve possuir características comuns ou semelhantes. Então, eu tenho que dividir esse espaço de uma forma que cada parte daquele espaço que eu tenha delimitado, ele tenha características semelhantes, né? As mesmas características. Então isso é regionalizar, é dividir o espaço em áreas diferentes e que tenham as mesmas características dentro daquele espaço delimitado. Como podemos ver o mundo se a intenção é estudar do ponto de vista físico? Então, do ponto de vista físico, como é que nós podemos ver o mundo se a intenção é estudá-lo nesse sentido? Então, do ponto de vista físico, é possível fazê-lo a partir das formas de relevo, dos tipos de solo e clima e da vegetação natural. Então, eu posso regionalizar o mundo, eu posso dividir em espaços diferentes de acordo com o solo. Quais são? Onde é que eu tenho o mesmo solo? O solo com as mesmas características? Em quais espaços do mundo? Em qual região do mundo? Eu posso estudar de acordo com a vegetação natural. Em quais espaços, em quais áreas do mundo eu tenho um tipo de vegetação com as mesmas características? A gente pode perceber que nas regiões polares eu tenho uma vegetação com uma característica. Vegetação rasteira, por exemplo, né? Eu tenho muito gelo, né? Um solo muito raso, por isso eu tenho vegetação rasteira, porque não tem como as raízes da vegetação aprofundar muito. Então ela tem que ser rasteira. O que eu preciso para que uma vegetação seja exuberante ou muito de grande porte, eu preciso de um solo também bem profundo para que a vegetação possa penetrar e tenha firmeza naquele solo. Então, nas regiões polares, eu tenho um solo raso e vegetação rasteira. Eu tenho muito gelo. Nas regiões intermediárias, eu já tenho um solo mais profundo. Porém, eu tenho um solo que vai limitar a vegetação em vegetação de coníferas, por exemplo. Eu não tenho uma vegetação muito exuberante, muito de grande porte. Ela vai ser mais médio porte. Nas regiões equatoriais, aí sim eu posso ter uma vegetação de grande porte, uma vegetação que vai encontrar um solo profundo, onde ela vai poder penetrar suas raízes e garantir firmeza para ela não cair, para ela permanecer em pé. Então, eu estudar o mundo, ou ver o mundo, né, com a intenção de estudar do ponto de vista físico, é isso daí. Eu vou ver a parte física do mundo. Como que eu posso estudar esse mundo? Eu vou estudar, por exemplo, os continentes.
Então eu vou dividir o mundo aí em continentes. E como que foi dividido o mundo em continentes? Ou seja, as grandes porções de terras emersas. Foi dividido aí em continente asiático, continente europeu, continente africano, continente da Oceania, da Antártida, né? E da América. 6 continentes. E o que é usado para poder, que critério é usado para poder você saber se umas terras emersas, se elas são continente ou não? Aí eu vou usar 2 ilhas. Vou usar a Groenlândia, que é uma ilha, e a Austrália, lá na Oceania, que é um país, né? Então, tudo que é maior do que a Austrália e a Groenlândia, eu vou chamar de continente. O que é igual ou menor, eu vou chamar de ilha. Então, olha só, a forma física. Eu estou olhando o mundo de uma maneira bem física. Vou estudar ele fisicamente, né? E aí, nós temos uma diversidade de paisagens. Olhando do ponto de vista físico, eu tenho uma diversidade de paisagem que resulta de quê? Olha, de que resultam as diversas paisagens naturais da Terra. Então, essas diversas paisagens, ela vai resultar da combinação e interação, né? De quê? Da combinação e interação dos elementos naturais ou físicos daquelas regiões, de determinada região. Quais elementos naturais eu tenho nas regiões polares? Que elemento natural eu tenho nas regiões equatoriais? Se eu olhando para a minha frente, o que eu vou ver numa região equatorial? Eu olhando à frente, o que eu posso ver numa região polar? Então, as diversas paisagens, elas vão formar de acordo com a interação desses elementos químicos. Numa região montanhosa, o que é que eu vou ver numa região montanhosa? Eu vou ter uma paisagem diferente. Numa região montanhosa eu posso ter gelo, posso ter vegetação rasteira, um solo mais raso. A paisagem, ou seja, essas diversas paisagens naturais da Terra, elas vão ser um combinado dos elementos naturais ou elementos físicos daquela região em que a gente estiver fazendo a observação, né? Então, sobre olhar o mundo de uma maneira física, ou seja, se a intenção é estudar o mundo do ponto de vista físico, é isso daí. Você vai observar os elementos físicos, você vai regionalizar de acordo com os elementos físicos daquele espaço. E o que é regionalizar? Eu vou dividir o espaço territorial em espaços diferentes, mas cada espaço dividido, ele tem as mesmas características. Se eu olhar o espaço polar, acima de 60 graus de latitude, eu começo a observar muito gelo, vegetação rasteira. Mas se eu olhar um espaço onde eu tenho uma região temperada, eu já vou passar a observar vegetação de conífera, vou passar a observar neve, vou ter uma visão de espaço, de natureza, uma visão, espaço físico diferente. Na região equatorial, eu já vou ver imagens de vegetação fechada, vegetação exuberante, muita água, animais diferentes, animais de grande porte, nas regiões equatoriais, né? Depois nós vamos falar sobre vendo o mundo das sociedades humanas. Por enquanto é isso aí. Até mais.